O veto do IBAMA a um pedido da Petrobras para explorar petróleo na foz do rio Amazonas escancarou uma disputa interna no governo Lula. De um lado, os que apontam para os riscos ambientais. De outro, os que insistem na importância econômica da iniciativa. A área em questão integra a chamada Margem Equatorial, uma região onde há grande potencial para exploração de petróleo e gás e que já reúne vários projetos no Brasil, Suriname e Guiana. Apesar da negativa do IBAMA, o Ministério de Minas e Energia quer que a Petrobras mantenha os equipamentos na área. E o presidente Lula deixou uma definição sobre o tema em aberto. Muito provavelmente que a gente deve ver uma sinalização, a gente já está percebendo, que a questão ambiental vai pesar muito mais do que a questão comercial da exploração da Petrobras nessa região ali que fica na costa do Amapá. O Ao Ponto de hoje discute o impasse sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas e quais são os principais pontos de embate entre defensores e críticos do plano. Hoje a gente conversa com a repórter Letícia Cardoso, da Editoria de Economia, e com Manuel Ventura, da sucursal de Brasília. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Parini. O Ao Ponto de 23 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Manuel Ventura, bem-vindo aqui ao Ponto. Ainda no Japão, depois da reunião do G7, o presidente Lula deu uma declaração um tanto dúbia sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. No governo, tem alguma expectativa de que ele arbitre essa questão pessoalmente? Sim, a Marini e Carol, a expectativa no Ministério de Minas e Energia e do próprio Ministério do Meio Ambiente, desde que essa discussão começou, é que em algum momento isso chegaria ao presidente Lula, que isso fosse levado para uma decisão pessoal do presidente Lula, considerando vários aspectos, não só os aspectos de meio ambiente, as questões econômicas, a questão política, e inclusive essa é a aposta do Ministério de Minas e Energia, levar essa questão ao Palácio do Planalto, com apoio político, porque o Ministério de Minas e Energia tem nessa disputa o apoio de nomes importantes do Congresso Nacional, como o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Manuel, essa decisão do IBAMA de barrar a exploração na foz do Amazonas já era esperada ou foi recebida com surpresa na Petrobras e na área energética do governo? De modo geral, na Petrobras e na área de energia já se esperava empecilhos para que a Petrobras pudesse fazer essa perfuração do poço, do campo, lá na foz do Amazonas. Eles não foram pegos de surpresa, inclusive porque a área técnica do IBAMA já vinha alertando sobre inconsistências, sobre possíveis inconsistências no projeto da Petrobras. A área técnica do IBAMA vinha pedindo mais dados para a Petrobras para poder autorizar a perfuração do poço, e não foi isso que aconteceu. Então, a área de energia do governo e a Petrobras, de alguma forma, já esperava que houvesse uma dificuldade do IBAMA em conceder essa licença. Inclusive, no Ministério de Minas e Energia, existe uma pressão para que a Petrobras, a própria empresa, vá ao IBAMA com novos argumentos, com novas informações e com novos dados técnicos para fazer o IBAMA mudar de ideia. Então, se já existia essa ideia antes, essa ideia se reforçou agora. E essa região, a gente está falando de uma região mais ampla do que só a foz do Amazonas, a Margem Equatorial, que ela foi apontada como uma grande nova fronteira de produção para a Petrobras, se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte, além sem mencionar os outros países ali da região. Qual que é o potencial aí? Dá para falar que seria em um cenário mais assim otimista, um novo pré-sal? Pelo que se tem de notícia hoje, o governo está trabalhando como um novo pré-sal, porque a região ela teve uma exploração muito baixa, a pesquisa ainda está começando, inclusive esse poço, esse bloco de petróleo para qual a Petrobras pediu autorização do IBAMA, licença do IBAMA para explorar, é um bloco de perfuração, ou seja, um bloco de pesquisa ainda, as pesquisas nas áreas elas ainda estão começando, então a pesquisa ainda está incipiente, e a pesquisa hoje mostra que haveria cerca de 10 bilhões de barris de petróleo em toda aquela região ali indo do Amapá, no extremo norte do país, até o Rio Grande do Norte. 10 bilhões de barris de petróleo, se for uma reserva provada de 10 bilhões de barris de petróleo, é
muita coisa. Para a gente ter uma ideia, hoje a reserva do Brasil todo, incluindo o pré-sal, é de 14 bilhões de barris. Então, é uma quantidade muito grande de petróleo que explica por que existe essa pressão do MME, essa pressão da Petrobras, para que o IBAMA autorize ao menos a perfuração da área, ou seja, ao menos o trabalho de pesquisa ali naquela região. Depois da Bacia de Campos e do pré-sal, estamos diante da mais nova fronteira no país, a margem equatorial que vai da costa do Amapá até o Rio Grande do Norte. Mas para isso é preciso investigar a região, sem deixar de lado os investimentos que já temos, sem abandonar a transição energética e reforçando todo o nosso histórico de uma companhia de grande porte, detentora do conhecimento necessário para avançar com esse projeto de maneira segura e eficaz. Explica pra gente, Manuel, por que essa nova fronteira é importante para a Petrobras? O Brasil está próximo de atingir o pico de produção de petróleo? Não só para a Petrobras, a gente vê que outras empresas estrangeiras também tentaram explorar petróleo naquela área, porque ela é vista como uma nova fronteira de petróleo, uma nova reserva capaz de ampliar a produção de petróleo. Aí, no caso da Petrobras, ampliar as reservas que a empresa tem. A gente tem que entender, por exemplo, que a Petrobras é uma empresa que explora petróleo majoritariamente no Brasil, diferente das suas outras concorrentes, assim, que exploram petróleos em outras áreas do mundo, que não têm outras oportunidades de conseguirem buscar o insumo em outras regiões. Para a Petrobras, ela precisa aumentar a sua reserva, e para o Brasil, o que o Ministério de Minas e Energia argumenta é que é necessário fazer a exploração daquela área para que o Brasil consiga ampliar suas reservas, porque a previsão oficial é que em 2029 atinja-se o pico da exploração de petróleo no Brasil. Atingindo esse pico, aí o Brasil teria uma redução a partir de então. Isso preocupa o governo, porque reduz a arrecadação, e preocupa também a questão da autossuficiência energética, da autossuficiência dos combustíveis. A gente tem dois exemplos ali de produção na margem equatorial, o Suriname e a Guiana, que tem plano de produção. A Guiana está até vivendo um boom do petróleo. A Guiana Francesa é uma exceção, mas é por causa de um veto à produção de petróleo offshore aprovado por Paris em 2017. Esses casos de sucesso também motivam as autoridades a pressionar pela liberação de mais blocos de exploração nessa área, não só na Foz do Amazonas, mas em toda essa margem da costa brasileira? Sim, esses casos têm sido apontados pelos políticos locais como a evidência de que existe petróleo em grande quantidade naquela área, e com a evidência de que é necessário expandir a produção de petróleo naquela região para capturar o benefício econômico de um trabalho como esse. A Guiana, ela teve uma expansão econômica no ano passado, não no ano passado, 2021, de mais de 60%. É um boom de desenvolvimento econômico causado pela exploração de petróleo. São cidades que se transformaram, estão se transformando por conta disso, e é isso que está sendo argumentado pelos políticos locais, principalmente no Amapá. O que se diz entre os políticos lá é que o Amapá, na região, não pode prescindir, não pode abrir mão dessa exploração de petróleo, não pode abrir mão dessa riqueza, na visão desses políticos, sob pena de a região continuar com índices econômicos bastante baixos e com índice de desenvolvimento humano também bastante baixo. Agora, a decisão do IBAMA teve repercussão política também, né, Manuel? Talvez a mais visível tenha sido a saída do senador Randolfo Rodrigues do Amapá da rede. Ele defende a liberação da exploração, ao contrário da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Houve mais choques desse tipo na esplanada e a permanência da própria Marina pode estar ameaçada? Olha, o choque mais evidente é entre o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, porque são os dois que estão nessa disputa e estão concentrando os dois polos que têm opiniões a respeito desse assunto. Em outras áreas do governo, ali no Ministério da Agricultura, por exemplo, já tem críticas à Marina Silva, a atuação da Marina Silva, que acham que ela pode atrapalhar projetos do governo, mas isso foi sendo resolvido ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Por exemplo, a Ferrogrão, que é uma ferrovia, ela vai ser liberada com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Então, o choque que existe hoje é entre o MME e o Ministério do Meio Ambiente. E esse choque, ele está
ainda o que pode levar a ele, se pode levar a saída da Marina Silva do governo, se pode mudar alguma correlação de forças no governo em relação, ainda é cedo para falar, porque até o momento o que se tem oficialmente é que o IBAMA tomou a decisão e a decisão do IBAMA está sendo respeitada. Vai ser levado para o presidente Lula, mas ainda não há evidência e não há decisão do governo sobre o que vai ser feito pelo presidente. A gente não sabe se o presidente vai determinar que o IBAMA faça um novo estudo, que o presidente do IBAMA peça demissão, que leve a uma saída da Marina Silva, porque ainda está nas conversas, inclusive porque o MME tem argumentado muito de que não se trata ainda do processo de exploração completa, da necessidade de colocar um navio grande, de fazer todo o trabalho que demanda anos para fazer a exploração de um poço de petróleo. O que o MME tem argumentado é que é uma parte de pesquisa. Então, esse argumento que tem sido usado para tentar convencer o Ministério do Meio Ambiente que esse momento dá para fazer a pesquisa no local e que, por isso, talvez não seja necessário ter esse choque dessa forma. Antes da Carol fazer a próxima pergunta, eu queria só dar uma informação. A ministra Marina Silva, no evento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela não mencionou nomes, mas ela diz considerar uma ingratidão destruir o meio ambiente, que ela comparou a um presente do Criador. Ela não mencionou nomes e também não quis se alongar nessa disputa interna que, por vez ou outra, acaba vazando. Carol, pode continuar. Esses blocos da margem equatorial foram licitados ainda em 2013, no governo Dilma. Por que a exploração não foi adiante até hoje? E qual o compromisso da Petrobras com a Agência Nacional do Petróleo em relação a esses blocos? Olha, esses blocos eles não foram adiante até agora por questões de licenciamento ambiental e pela dificuldade de ter um licenciamento ambiental naquela área. As outras empresas privadas de petróleo que tinham blocos naquela área, elas todas abriram mão, devolveram bloco, ou vender o bloco, no caso da Petrobras, inclusive, um dos blocos que a Petrobras tem lá é um bloco que a Petrobras comprou, porque tem uma dificuldade ambiental. Mesmo que a fiscalização em algum momento possa ter sido frouxa, em nenhum momento o IBAMA deu sinais claros e licenças claras de que autorizaria explorar petróleo naquela área. Então, diante do risco associado, as empresas decidiram não explorar, desde 2013, uma grande quantidade de petróleo naquela região. E a Petrobras, como ela arrematou o bloco, ela tem obrigação de fazer a campanha de desenvolvimento do bloco. O que é isso? É perfurar o bloco para descobrir se de fato tem petróleo ali, em que condições, em que características, porque as pesquisas elas são feitas com base nos estudos da sísmica, nos estudos do solo. Mas para ter certeza de que tem um campo de petróleo em abundância, eles precisam fazer a perfuração e precisam colocar sondas e precisam colocar outras tecnologias para se chegar a um cenário de certeza. E esse cenário de certeza é decorrente de um processo de desenvolvimento do bloco que ainda não foi feito pela Petrobras. É esse o compromisso que a empresa tem com a ANP, que ainda não foi cumprido. E a Petrobras decidiu manter os equipamentos na região, aparentemente esperando uma mudança de posição. E tem alguma estimativa de quanto isso vai custar? Olha, a Petrobras inicialmente tinha decidido tirar as sondas e os outros equipamentos daquela região. A pedido do Ministério de Minas e Energia, a Petrobras vai manter por alguns dias aqueles equipamentos naquela área, mas está alertando que custa. O custo é de 3,4 milhões de reais por dia, 3 milhões e meio de reais por dia, desde dezembro que isso está lá, e desde dezembro já foi um custo de 600 milhões de reais. Então, esse é o custo que a Petrobras está tendo de manter as sondas naquele local. Mas tem um custo de transporte também. Se por acaso tiver uma autorização, a Petrobras colocar todo aquele equipamento de novo para lá, seria um custo. Então, por isso que a decisão nesse momento foi de manter o equipamento. Se eventualmente o IBAMA mudar de decisão, mudar a sua posição, o equipamento já está lá e de alguma maneira esse custo ele é coberto. Mas se o IBAMA não mudar de decisão, tem um custo de transporte, enfim, é isso o custo associado à manutenção desses equipamentos. Manuel Ventura, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Manuel, volto sempre aqui ao ponto. Obrigado, Carol, obrigado, Felipe, até a próxima.
É a 530 quilômetros do Amazonas, é em alto mar. Se explorar esse petróleo e tiver problema para a Amazônia, ele certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque é 530 quilômetros da Amazônia. Letícia Cardoso, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. E nesse cabo de guerra interno do governo, os dois lados têm argumentos fortes. A gente já citou os pontos econômicos, mas o que a área ambiental diz para defender que essas áreas não sejam concedidas e exploradas? Obrigada pela oportunidade. Então, os ambientalistas, eles relatam impactos desde a rotina dos peixes e das aves, até mesmo se não houver um vazamento, né? Só pela circulação ali dos navios, pelo trabalho, enfim. Então, tem ruído, tem mudança na luminosidade, então altera a rotina dos peixes, o que pode afetar a pesca, que é um modo de alimentação utilizado pela população indígena local, e até mesmo a pesca comercial. Agora, no pior cenário, que seria um cenário de vazamento, teria impactos na biodiversidade. Ali é uma área muito rica, né? Tem manguezais da Costa Norte, que é o maior cinturão de manguezais do mundo. E os ambientalistas dizem que quando o óleo entra no manguezal, assim, é praticamente impossível de você conseguir reverter esse cenário. O local também tem um grande sistema de recifes de corais da Amazônia que foram descobertos recentemente. É uma área que ainda está sob catalogação, é uma área muito rica em biodiversidade. Então, assim, os impactos poderiam ser enormes e até mesmo incalculáveis. Letícia, os defensores da exploração argumentam que os poços ficariam a mais de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Mas em caso de um vazamento, por exemplo, em quanto tempo esse óleo chegaria à costa? Segundo o WWF, que é uma organização ambiental, o óleo chegaria à área da Guiana em torno de 10 horas, né? É muito pouco tempo. Poderia até mesmo causar uma crise diplomática. Faltam estudos, a Petrobras não entregou todos os estudos necessários, mesmo com a ampliação do prazo para isso, o que os ambientalistas dizem, e o IBAMA calcula também que um socorro, né, até mesmo por causa da distância, deslocamento de pessoal, de equipamento, poderia levar cerca de 43 horas. Então, é um estrago que demoraria a ser revertido. Você mencionou os estudos, tem a informação aqui da Globo News, divulgada agora no fim da tarde, que o presidente Lula ele pode eventualmente pedir que a Petrobras refaça alguns dos estudos relacionados à foz do Amazonas, a exploração nessa região. Mas, ainda não foi confirmada essa notícia, mas na opinião dos especialistas, quais são esses estudos detalhados que ainda faltam ser apresentados pela Petrobras? Falta realmente o cálculo de risco ambiental, né? Porque quando são feitos esses leilões, o que acontece? Nem todos os estudos necessários são feitos previamente, o que os ambientalistas argumentam que deveria ser. Isso até existe uma portaria 198 de 2012, que regulava isso, né? Era para regular, só que tinha uma regra de transição, porque o Brasil, na época, não era capaz de fazer todos os estudos necessários para os projetos em andamentos, que estabeleceu que alguns leilões, né, poderiam acontecer, mesmo com os estudos em andamento, por manifestação dos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia. Só que essa exceção, né, essa regra de transição acabou sendo usada até hoje, ela é usada até hoje. Então, as empresas fazem essa compra no escuro. Elas não têm muita noção do risco, o que até acaba reduzindo o valor comercial. Só que quando elas precisam de fato explorar, elas teriam que apresentar esse estudo. Então, esse é o argumento do IBAMA, que falta esse cálculo do risco, porque ninguém sabe certamente o que poderia acontecer em um caso de desastre ambiental. A decisão é técnica e o papel do IBAMA institucional é checar
há riscos desnecessários. Indústria do petróleo, a gente repete sempre aqui o mantra. A questão não é se vai ter vazamento, é quando vai ter. Então você precisa ter, e é o que se pede do IBAMA, que faça um parecer técnico e diga, é seguro? É minimamente seguro? Em caso de vazamento, qual é o impacto? Quais são os protocolos de resposta naquela região para fazer contenção? Esse é o parecer técnico. Existe também uma crítica à forma como os novos blocos foram incluídos nos leilões, né? A região é uma região com mais de 40 blocos exploratórios ali na margem equatorial. São 289 áreas em estudo, segundo a ANP. É uma área que acredita-se ter muito potencial econômico, porque ela poderia praticamente dobrar a produção da Petrobras nos próximos 6 anos. O problema é que toda aquela área esbarra na falta de licenciamento ambiental. Então, algumas empresas, principalmente internacionais, a francesa Total, a britânica BP, elas já começaram a sair de cena, né? O Greenpeace diz que todo esse potencial, ele pode, na verdade, não se concretizar, e ao contrário, o que eles enxergam, né, como um baú de ouro, talvez seja uma fonte maior de problemas do que de benefícios. Entra um embate também entre 2 ministérios, o Ministério de Minas e Energia, que visa esse ganho, né, com a produção maior de petróleo. Tem muitos entusiastas, até mesmo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e, do outro lado, o Ministério do Meio Ambiente, a Marina, né, que é contra essa exploração por causa do dano ambiental. O Brasil se posiciona como um país de uma ampla biodiversidade. Esse governo se elegeu com essa pauta, com essa bandeira ambiental muito forte. O Lula tem se posicionado no exterior, né, a favor da preservação, para até mesmo controlar o clima. Então, chega um momento que ele vai precisar tomar uma decisão. Você mencionou rapidamente as empresas que atuam na margem equatorial, as estrangeiras especialmente. O que elas já declararam, de alguma forma, suas visões sobre a decisão do IBAMA, mas aparentemente não era essa preocupação, uma preocupação um pouco mais antiga do que a decisão da semana passada, né? Sim, é uma preocupação antiga ali de possibilidade de exploração, porque realmente faltam estudos na região. Então, desde 2018, algumas empresas já vêm se movimentando, porque apesar da área apresentar um certo potencial, talvez a exploração não seja permitida pelo IBAMA, por causa dos riscos ambientais, e essa avaliação ela cabe realmente ao presidente do IBAMA. A Petrobras ainda pode fazer pedidos, né, um pedido de reanálise, mas essa decisão não está sob critério de mais ninguém. O IBAMA disse que chegou a falar de algo chamado avaliação ambiental de área sedimentar, mas o próprio IBAMA reconheceu que não há base legal para isso, e que isso deveria ser feito pelo Estado brasileiro e não pela Petrobras, por parte do Ministério do Meio Ambiente e por parte do Ministério de Minas e Energia. Eu acho que tem que ser considerado todos os elementos técnicos, e eu quero aqui saudar um aspecto da decisão do IBAMA. O IBAMA não arquivou o processo. Não arquivar abre todo espaço para essa discussão, que, no meu entender, a partir de agora, tem que ser mediado também pelo presidente da República. Existe alguma expectativa real aí dos especialistas de que essa decisão seja revista do ponto de vista técnico, né? Podendo liberar a exploração? O presidente Lula deixou meio aberto, disse que se debruçaria sobre o assunto depois que voltasse do Japão, mas ao que parece do ponto de vista técnico, há um consenso de que é muito arriscado explorar petróleo na Foz do Amazonas, né? A expectativa se divide, né? O pessoal da Petrobras, né, o Jean Paul Prats, e eles querem muito que isso seja aprovado por causa do potencial econômico. A declaração do Lula foi que ele vai analisar o que aconteceu e que a exploração vai ocorrer se não houver risco ambiental, o que é muito improvável, né?
Letícia Cardoso, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Letícia, e uma ótima semana para você. Obrigada, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.